E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que receberei do Senhor o galardão da herança, porque é Cristo, o Senhor, servis. Olhando para o texto, irmãos, é maravilhoso, porque você imagina a sua vida. Imagina o caos do mundo que a gente vive. Imagina o grande trem descarrilhado que é a nossa existência. Imagina o grande avião voando sem piloto. Imagina todas as tragédias desse mundo e chega alguém e lê para você apenas essa parte do versículo, que diz o seguinte: e tudo quando fizeres. Aí alguém vai me perguntar, pastor, mas fazer o quê? Qual é a minha condição? Qual é a minha condição situacional? Aonde eu estou? Aonde eu me encaixo nessa história toda? E alguém chega para mim e diz, olha, tudo que você fizer, tudo que você fizer, fazei de todo o coração. Se meu coração é uma tragédia, se meu coração ele é cheio, ele é infestado de descrença e desilusão, se meu coração dói todos os dias, se meu coração carrega tristeza, se eu tenho a consciência de que sou pecador, como Davi diz, olha, tu me conheces lá desde o momento que eu fui concebido, e eu fui concebido em pecado. Como é que você quer, pastor, que eu faça tudo de coração? Ainda faça para o Senhor. Se a minha história toda ela é uma tragédia, se hoje eu estou lutando simplesmente para continuar vivo, de pé, caminhando, de que você está falando? De quem que você está falando? Quem eu sou? Aonde eu me encaixo nessa história? É por isso que a gente precisa dar um passo atrás. É preciso que a gente precise olhar para o panorama de quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, escreveu para você. Quando escreveu, algumas centenas de anos, milhares de anos. Um cara preso, provavelmente morando em Éfeso, ele escreve isso, ele fala, olha, tudo que você fizer, faça para o Senhor de todo o coração. Mas antes ele diz, no contexto da própria igreja de Colosso, Paulo explica isso, por isso, irmãos, nós precisamos aprender a respeito da palavra, conhecer a palavra para a gente saber aquilo que Deus pede, e Ele não pede e nunca vai pedir coisas impossíveis para mim e para você. Ele só vai pedir para mim e para você aquilo que é perfeitamente possível. E não há dúvida que existem desafios tremendos. Sinceramente, os primeiros anos aqui, você passava nessa rua, não tinha nem rua, isso aqui era um pântano, e se você falasse, olha, nós vamos construir uma igreja ali, a primeira coisa que a maioria das pessoas ia falar, você é maluco. No meio do pântano, cheio de mosquito, e eu sei disso que eu moro ali do outro lado, do ladinho pertinho, cheio de mosquito, tem até gambá que mora ali. No meio do mato, pastor, você vai construir igreja para quê? Você vai conseguir colocar uma estrutura no meio de um pântano como? E uma vez eu perguntei isso para o irmão Trajano. Eu falei, irmão Trajano, tem certeza? E ele me deu uma demonstração de fé profunda, e ele falou, sim, é possível e nós vamos fazer. E ainda bem que os descrentes estavam errados, que vocês estão aqui hoje, nessa noite, vocês conseguem perceber tudo que foi feito aqui. Não foi feito porque era possível, fácil de fazer, foi feito porque algumas pessoas não desistem nunca. A gente vê alguns irmãos ali, há 20 anos atrás, se olhasse, os caras tinham até cabelo, não estava aqui, mas tudo corpo sarado, magrinho, o pastor rebocando um carrinho cheio de pedra, mas pela fé visualizaram que um dia, 19 anos depois, nós estaríamos aqui.
E essa igreja começa a ser construída num momento trágico do próprio mundo. No mesmo mês, um ano atrás, o mundo tinha sofrido uma das maiores tragédias. A gente começava uma guerra que durou 20 anos. Acabou a guerra. Mas a nossa ainda não, o nosso desafio ainda não terminou. O desafio dos soldados americanos no Afeganistão acabou, cessou, mas o nosso aqui ainda não. Apesar de todas as vitórias conseguidas e alcançadas, ainda estamos começando. Quanta falta faz alguns irmãos amados que estiveram aqui durante tanto tempo, que lutaram aqui durante tanto tempo. Alguns não podem estar aqui, até por conta do momento que a gente vive, a saúde está frágil. Outros o Senhor já promoveu para a eternidade, muitos outros o Senhor já promoveu para a eternidade, mas Ele deixa aqui alguns paus de braúna, madeira dura de roer. Não é, pastor Enete? Eu me sinto inspirado pela vida do pastor Enete, creu, acreditou que podia fazer e fez. Quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque alguém diz que está difícil, não vai dar, e a gente simplesmente não tenta, não vai. E se a gente não fizer esforço, não tiver fé e não começar, a gente não termina. Isso é fato. E eu fico imaginando quando o próprio Paulo ele olha para o reino de Deus e diz, olha, um dia, em algum momento da história, pessoas no futuro serão abençoadas por uma carta que eu vou escrever para uma igreja para fazer algumas correções. 2000 anos depois, alguém numa cidade em Conceição de Macabu ouvirá falar da palavra de Deus, olhando para ela e olhando para exemplo de pessoas que não desistem. Pessoas que não desistem, que vivem aquilo que creem. Em que nós cremos? Nós vivemos por aquilo que nós cremos. E se creio, eu creio em quê? O que move a minha vida? O que faz eu dar um passo a mais? O que faz eu querer continuar? O que movimenta a minha vida? O que faz eu escrever a minha história? Paulo, na verdade, ele escreve para uma igreja que ele não sequer conhecia. Paulo provavelmente não tenha estado na fundação dessa igreja, não tenha fundado essa igreja, mas ele tinha um missionário dele lá, ele tinha um homem chamado Epáfras, que trazia para Paulo, provavelmente em Éfeso, ele trazia para Paulo as novidades da igreja. E como igreja, ela tinha um corpo, existiam membros, pessoas que eram influenciadas tanto quanto eu sou, e você é influenciado muitas vezes. E aí, quando a gente olha para o texto, irmão, e a gente olha para a realidade da igreja de Colossos, eu penso comigo, e eu gostaria que você pensasse também o que influencia a sua vida. O que faz você continuar? O que faz você dar o próximo passo? Paulo, ele estabelece para a igreja uma regra de conduta. E eu imagino que, lá no começo, quando os irmãos iniciaram esse projeto, que hoje é uma realidade maravilhosa, eu imagino que os irmãos tinham as suas regras de conduta, e as regras de conduta da igreja, elas são as mesmas que eram aplicadas à igreja de Colosso, há 2000 anos atrás. Não são diferentes. As mesmas regras de conduta, regra e fé, daqueles que creem em Jesus é a palavra de Deus. É daí que a gente tira a nossa orientação espiritual, para onde nós vamos, o que nós seremos e como seremos. Quando Paulo escreve para a igreja de Colosso, o missionário dele, naquele momento, diz, olha, a igreja está passando por um ataque. Existem muitas heresias entrando no meio da igreja, existem muitos descaminhos entrando no meio da igreja, a gente precisa corrigir. E o que Paulo faz? Paulo usa a própria palavra de Deus para orientar a igreja. Se neste local, se nesta igreja, com 19 anos, queridos irmãos, cada um fizesse o que quer fazer,
se cada um fizesse aquilo que o pastor quer fazer, se alguns fizessem o que o corpo diaconal da igreja quer fazer, você sabe onde nós estaríamos? Em lugar nenhum. A gente não sobreviveria a 19 anos. Por que nós estamos aqui 19 anos depois? Porque nós temos uma regra de conduta bem estabelecida. Nós temos uma maneira de viver bem estabelecida. Nós temos uma fé conduzida através da palavra de Deus. É isso que nos trouxe até aqui. E é isso que vai levar a igreja daqui quando nós não estivermos mais aqui. Então Paulo diz, quando você imagina o que eu vou fazer, eu devo fazer de todo o coração, e eu vou fazer para quem? Eu vou fazer para Cristo, eu vou fazer para Deus. Mas como fazer? O interessante é que algumas pessoas, em alguns momentos, situações, trazem para a gente experiências que a gente não esquece mais. Em trabalhando, uma vez chegou um camarada para mim, o cara nunca tinha embarcado numa plataforma de petróleo, que é um mundo completamente diferente daquilo que vocês imaginam aqui. É uma indústria completa em poucos metros quadrados. E o cara chegou na sonda e perguntou assim, o que eu vou fazer? Você, quando chegou aqui, deveria saber o que você veio fazer. Não, disseram que quando eu chegasse aí, eu seria orientado naquilo que eu vou fazer. É a mesma expressão ou a mesma maneira de você pensar, você vai ficar estarrecido da mesma maneira quando alguém chega para você e fala assim, olha, tudo o que você fizer, faça de todo o coração, porque você está fazendo para Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. Mas antes de dizer isso, presta atenção naquilo que Paulo fala para a igreja de Colosso. Ele diz assim, olha, no primeiro versículo do capítulo 3, ele diz assim, olha, portanto, se vocês já estão ressuscitados em Cristo, buscai as coisas que são de cima. Opa, se vocês estão ressuscitados em Cristo, olha as condicionantes. Se você já ressuscitou em Cristo, então você vai entender aquilo que ele manda fazer lá no versículo 23, façam todas as coisas de todo o coração, porque vocês estão fazendo para Jesus. Duas coisas são essenciais. A primeira coisa que é essencial é que nós morramos para o mundo, para que possamos ser ressuscitados em Cristo e, portanto, possamos fazer parte do reino aonde Jesus Cristo é o Rei. É só isso que você precisa. E as pessoas vão me perguntar, mas funciona de que maneira? Então, vamos lá. Primeiro, você precisa saber quem é Cristo. Primeiro, você precisa entender quem é Cristo. Aonde estava Cristo? Quem é Cristo e o que Ele pode fazer pela sua vida? Vamos lá, começar do zero. Você está embarcando hoje. Paulo mostra a grandeza de Cristo quando ele usa João para falar que Cristo estava no nosso meio desde o princípio. João, no capítulo 1, no versículo de 1 a 3, diz o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então você já conhece Cristo. Então você já conhece Cristo, então você já entendeu quem é Cristo. Cristo é o Criador de todas as coisas, é o sustentador de todas as coisas. Portanto, colocado neste mundo, colocado sobre este mundo, como o Senhor absoluto dele, o Rei da igreja, o Rei do reino. Paulo quer deixar isso bem claro, quem é Cristo. Se você vai servir a alguém, se você vai obedecer a alguém, se você vai trabalhar para alguém, você precisa saber quem é ele primeiro.
Eu fico imaginando no nosso mundo se me desse uma tarefa. Fala, olha, tudo que você fizer, faça de todo o coração, está fazendo para Cristo, você vai fazer o bolo de aniversário da igreja. Ia virar uma tragédia. Porque eu não sei fazer, mesmo que eu faça de todo o coração, eu não sei fazer. Eu nunca aprendi a fazer bolo. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, todas as coisas que você fizer, faça de todo o seu coração, que você está fazendo para Deus. Mas eu não sei fazer. E é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, olha, antes de vocês fazerem qualquer coisa para qualquer pessoa, principalmente para o reino, para Deus e para Jesus, vocês precisam conhecê-lo. E olha a condicional que ele bota, se vocês já morreram com Cristo, vocês ressuscitaram com Ele, portanto, coloquem a sua mente naquelas coisas que são de cima. E quando você faz isso, toda a condição muda, toda a sua visão muda, toda a sua ótica a respeito do mundo, ela muda. Porque a gente precisa entender que Jesus Cristo, Ele diz o seguinte, eu vou para o céu, preparar morada para vocês, quando estiver pronto, eu volto e vou levar vocês para mim. Até lá, vocês vão ficar na companhia do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Portanto, Jesus está nos céus, até que Ele venha me buscar. E a Bíblia diz, olha, você precisa pensar nas coisas que são de cima, pensar com a mente de Jesus. Pensando com a mente de Jesus, tudo aquilo que você fizer, você vai agradar o coração de Deus. Não há risco de errar. Em Colossenses, no capítulo 3, continuando no versículo de 1 até o versículo 5, Paulo, ele enfatiza essa condição. E se a gente continuar lendo para facilitar o seu entendimento, a Bíblia diz o seguinte, portanto, já ressuscitais com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai os vossos membros. Olha a diferença de visão. Quando você olha para Cristo e quando você olha para o mundo. E Paulo diz, quais são esses desejos da carne? O que eles produzem em você? Prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza e idolatria. Essa é a condição do homem. O que Paulo faz? Paulo leva a igreja a olhar para Cristo, olha para o padrão Jesus. No padrão Jesus, vocês já estão mortos com Ele, vocês já estão olhando na ótica dEle. Mas antes de vocês estarem ressuscitados com Cristo, novas criaturas, olha a possibilidade que você tem. Olha o que a vida pode produzir. Olha o que você pode produzir na vida. Eu queria saber, irmãos, honestamente, qual é a nossa definição de reino quando nós fazemos e completamos 19 anos. Quando a igreja começa com alguns percalços, com algumas dificuldades. Começa apanhando, começa se ajustando, começa crescendo e chega na condição que nós estamos hoje. E nessa condição, qual é a definição que nós temos de reino? O que nós sabemos a respeito do reino. Como essa igreja, nós, membros dessa igreja, estamos inseridos no reino. Qual é a nossa condição situacional dentro do reino? Quem eu sou dentro do reino? Quem é você dentro do reino? A nossa proposta nessa noite é qual é? A nossa proposta essa noite é pelo rei e pelo reino, amém? Pelo rei e pelo reino.
O rei nós já conhecemos. O rei, nós sabemos de quem se trata. Quando nós olhamos para a própria história da igreja de Colossos, a gente começa a entender que a igreja estava se afastando do sentido igreja. Na igreja já não se vivia mais a radicalidade de pertencer a Jesus, de ser uma igreja de Jesus. E naquela igreja eles começavam a discutir qual era a hierarquia dos anjos. E Paulo falou, não, a gente precisa corrigir isso. A gente precisa corrigir os passos da igreja, porque a igreja precisa crescer, e crescer na direção certa. E quando Paulo escreve essa carta, ele escreve para a minha vida, e ele fala ao meu coração antes de falar ao seu coração, irmãos. Porque a ética da busca espiritual, a grandeza de Cristo e a nossa união com Ele é para sempre. De novo, a ética espiritual baseada na grandeza de Cristo e na união espiritual com Ele é para sempre. Não é uma condição que passa, eu não sou da igreja. Se nós olharmos para a própria condição da igreja, apenas no século passado encontraram alguns vestígios daquilo que era a cidade de Colossos. E a minha pergunta é, aonde estava a igreja de Colossos? Apenas alguns vestígios da cidade sobraram. O que sobra da igreja de Colossos para mim e para você? O que sobra da igreja de Colossos é a luta daquela igreja, é a luta daqueles irmãos, é a luta daquele pastor para que a igreja continuasse sã, para que a igreja continuasse entendendo quem é o rei, quem é o Senhor, quem salva, quem liberta e quem transforma. Não são as nossas vontades, mas sim aquilo que Deus quer para a igreja dele. É isso que deve prevalecer. É isso que Paulo está querendo dizer para os irmãos. Antes de você entender que você precisa fazer algo, você precisa conhecer para quem que você vai trabalhar. Você precisa entender para quem que você vai dirigir as suas forças. Qual é o objetivo principal nesse momento da igreja de Jesus? Qual é o objetivo principal de Paulo? Paulo quer reverter o reino das trevas. O que ele diz lá? Vocês já não estão mais mortos, mas vocês ressuscitaram em Cristo. Vocês não estão mais mortos, ressuscitaram em Cristo. Portanto, vocês precisam buscar as coisas que são de cima. Nós não somos mais as mesmas criaturas. Nós não somos mais as mesmas pessoas, porque a nossa vida foi transformada. Por isso, nós precisamos olhar numa direção diferente. Lutero, uma vez, ele disse para Deus: Senhor, no meio da vida nós morremos. Porque quando nós pregamos que é preciso morrer para o mundo e nascer para Cristo, Lutero pergunta para Deus: Senhor, no meio da vida nós morremos? E Deus responde para ele e diz assim: de modo nenhum, no meio da morte vocês vivem. No meio da vida nós não morremos, mas no meio da morte nós vivemos. Porque a Bíblia diz, vocês já estavam mortos nos seus pecados e Cristo os revivificou, deu vida de novo para vocês. Ou seja, sair da condição de morto, sair da condição de pecado e entrar numa condição completamente diferente. No versículo 3 do capítulo 3 de Colossenses, ele diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida escondida em Cristo Jesus. Irmãos, é importante que a gente entenda isso. Antes de sairmos daqui batendo no peito que nós vamos fazer todas as coisas, nós vamos fazer tudo para Jesus de todo o nosso coração, a gente precisa entender isso. Que a nossa vida de homem de pecado, de mulher de pecado, ela está
desfeita, não existe mais. Hoje nós estamos vivificados em Jesus. Vivificados de que maneira? E aí Paulo volta a explicar, olha, quando Jesus entregou a sua vida na cruz, para que eu e você pudéssemos ser salvos num sacrifício perfeito a Deus, para que nossos pecados fossem justificados, a nossa pena de morte foi revertida. Nós não morreremos mais por nossos pecados. Nós podemos, ou se quisermos e se insistirmos, morrermos em pecado, mas não morreremos por causa dos nossos pecados, porque Jesus já morreu por eles. Jesus já morreu pelos meus pecados. E é isso que Paulo quer que a igreja entenda. Olha, tudo aquilo que vocês fizerem, todas as coisas que vocês fizerem, fazei de todo o coração, porque eu já compreendi que eu sou uma criatura transformada, modificada, revivificada em Cristo Jesus. Por isso, existe essa possibilidade de que eu faça para Jesus, porque eu já conheço Jesus. Você conhece Jesus? Amém. E essa condição, irmãos, ela interrompe qualquer lealdade que eu possa ter com o pecado. Eu não tenho mais nenhuma conta com o pecado. Eu não tenho mais nenhum pecado que possa sobreviver ao sacrifício de Jesus na cruz. Não existe nada que possa me condenar, porque os meus pecados já foram perdoados. E quando a gente entende isso, nós precisamos procurar uma realidade compatível com a nossa nova condição. Concorda comigo? Se eu estou em pecado, eu continuo em pecado, não conheço Jesus, vida que segue, jamais vou poder fazer nada de todo o coração em nome dele, porque eu não conheço. Mas se a minha vida foi transformada por Cristo, eu conheci Cristo, eu entendi a salvação da minha vida através do sangue de Jesus na cruz, então eu preciso buscar uma realidade compatível com essa minha nova condição. E a realidade compatível com a minha nova condição é buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque as coisas que são de cima são aquelas que Cristo, onde Cristo está assentado à destra de Deus. É a visão de Cristo para o mundo. É a visão de Cristo para a nossa igreja, é a visão de Cristo para o reino. É a visão do reino, é a visão do rei para o próprio reino. E quando a gente busca as coisas que são de cima, e percebe a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, a gente olha para aquilo que Paulo escreve à igreja da Galácia, que ficava ali pertinho, e ele diz o seguinte, olha, 5:22, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é o quê? Nós olhamos lá atrás que o fruto da carne é um monte de coisa ruim. E quais são os frutos daquele que olha para cima? Quais são os frutos daquele que olha para o alto? A Bíblia diz em Gálatas 5:22 que é o seguinte, é amor, é paz, alegria, felicidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aleluia, nossa igreja está cheia disso, aos 19 anos. Amém? Aleluia. Fiquei preocupado que alguém pudesse discordar. Afinal de contas, são 19 anos que o pastor tenta ensinar isso para a gente. O pastor, há 19 anos, ele tenta ensinar para a gente que as coisas do mundo e da carne não servem, mas que as coisas do Espírito, que hoje habitam no seu coração, elas produzem isso. E aos 19 anos nós aprendemos. Na verdade, irmãos, quando a Bíblia diz que a gente deve pensar nas coisas que são de cima, faz uma conta rápida comigo, faz um raciocínio lógico rápido comigo. Se você passa 16 horas por dia acordado, e nessas 16 horas por dia, você pensa 5 minutos a respeito da sua alma, a respeito do reino, a respeito de Jesus Cristo, você passa o resto de todo esse tempo pensando a respeito do mundo. Então, nós temos aqui, são 200 vezes mais
As pessoas pensam a respeito do mundo do que pensam a respeito da própria salvação. E quando você faz isso, o mundo ele parece muito mais real para você do que a própria salvação. Então Paulo diz o seguinte: coloca a sua mente nas coisas que são de cima, transforma a sua vida pela palavra. Pense naquilo que Deus fez por você, pense naquilo que Deus tem preparado para você, pense naquilo que Deus quer fazer na sua vida. E aí você vai ver que o reino de Deus, ele é muito mais real do que apenas um tema e uma divisa em um ano de 19º aniversário de uma igreja batista em algum lugar do mundo. Não é apenas uma ideia, não é apenas um tema, não é apenas uma divisa. É a realidade que vai fazer toda a diferença entre você ter paz e poder fazer aquilo que Paulo coloca numa condicional, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. E aí, qual é a minha herança? A minha herança é os céus com Jesus. A minha herança é o fruto do Espírito Santo que transforma a minha vida. Essa é minha herança, porque ele diz assim: porque é o Senhor, porque é o Senhor, porque é o Senhor vocês servem. Paulo diz: olha, vocês precisam soltar as amarras, vocês precisam desancorar desse mundo, vocês precisam largar os cabos. Tem um corinho que diz que, o irmão Nilson, vocês conhecem, né, irmão Nilson? Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos, não é isso? E navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz. Que pena que eu esqueci o resto. Mas eu sei que vocês lembram. Quando se navega com fé em Jesus. Olha que quando a igreja de Colosso está amarrada, ela está ancorada, ela está presa nas coisas que são do mundo, Paulo fala: olha, para vocês progredirem, crescerem na direção de servir a Jesus, vocês precisam entender que enquanto o pensamento de vocês estiver enterrado aqui na terra em prostituição, em droga, em prazer, no mundo, nas pessoas, vocês provavelmente não terão a possibilidade, vocês não terão a alegria de servir ao Rei Jesus. E é esse Rei que produz amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, fé, esperança, temperança. É Ele que muda, que transforma a minha vida. E o que está atrapalhando esse meu relacionamento próximo com esse Jesus? Pelo Rei, se nós estamos inseridos no reino, pelo Rei Jesus, espera que na vida do crente haja uma transformação, uma modificação de comportamento pelo simples fato de você pertencer a esse reino. Orgulha-me ainda hoje dizer para alguém que eu sou crente, mas eu digo que sou crente em Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. Eu prefiro que as pessoas saibam de onde vem a minha fé. Eu sou crente que crê na salvação através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse sou eu, porque ser crente pode não ser muito bem visto.
porque tem muita gente vendendo, tem muita gente negociando essa possibilidade de entrar no reino. Mas a Bíblia diz que não há possibilidade de entrar no reino se a nossa carne pecaminosa, se a nossa maneira de pensar como homens e mulheres do mundo não forem modificados e transformados. Não dá para negociar. Não é possível negociar. Porque quando o nosso comportamento ele é pautado por uma vida que já vivemos no reino, então tudo quanto nós fazemos, nós podemos fazer de todo o coração, como ao Senhor, ou fazer como ao Senhor, não para agradar homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, porque a Cristo o Senhor servis. Enquanto essa igreja de Jesus, aqui, nesse espaço, servir ao Senhor Jesus, talvez o templo, em algum tempo, ele desapareça, mas a história dos irmãos não desaparecerá, porque a nossa vida é eterna em Cristo Jesus. Então, mesmo depois que isso tudo aqui voltar a ser pântano, não dizem que vai ser deserto, a terra no futuro vai ser um grande desertão, isso aqui não vai existir mais, talvez algumas pilastras, daqui a 2.000 anos, 10.000 anos, não sei quantos anos, mas a sua história com Jesus, ela vai estar tão viva daqui a 10 milhões de anos, quanto ela está viva neste momento. E a pergunta que eu faço, o que você está fazendo pela eternidade com Cristo Jesus? Qual é o seu comprometimento com o reino? Qual é o seu compromisso com o Rei Jesus? O que te impede de uma maneira definitivamente, totalmente definitiva, de você se jogar nos braços de Jesus, pedir misericórdia a Ele, perdão dos seus pecados, e que Ele leve-nos a morar com Ele pela eternidade? A igreja de Colosso, não sobrou nada além de vestígios de construções antigas, mas a história da luta contra o pecado, ela é uma lição aprendida para nós hoje. E dizem que as pessoas que não são inteligentes, elas não aprendem com os próprios erros, continuam errando. Que as pessoas de inteligência média, elas aprendem com seus próprios erros, ou seja, param de errar. E as pessoas que absolutamente, e as pessoas inteligentes, elas percebem o erro dos outros e elas não os cometem e cria para a vida delas um padrão de vida que não aceita errar. As não inteligentes não aprendem nunca, as inteligentes aprendem com os erros, e as muito inteligentes, elas aprendem com os erros das outras pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha só, vocês não precisam sofrer, vocês não precisam passar por todas essas dificuldades da igreja de Colosso, basta vocês se posicionarem como igreja e entenderem o conceito de igreja, sabendo que a igreja, que essa igreja está inserida no reino, sabendo que inserida no reino, Cristo Jesus é o rei dessa igreja, é o rei desse reino, é o Senhor desse reino, e para eu poder fazer qualquer coisa em nome dele, eu preciso conhecer ele pessoalmente, individualmente, profundamente, espiritualmente, lá no fundo do meu coração. Meu pai é um homem de Deus, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Ele tem a vida dele em Deus, e eu creio que quando o Senhor o levar, vai levar ele para a glória.
mas o meu pai indo para a glória, a minha mãe indo para a glória, a minha mulher indo para a glória, meus filhos indo para a glória, isso não significa que eu vá por osmose. O seu pai indo para a glória, sua esposa indo para a glória, seus filhos indo para a glória, sua família indo para a glória, isso não significa que você vá para a glória porque eles foram. Isso Paulo está dizendo que é responsabilidade de cada um, pessoalmente e tão somente sua. Portanto, prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso. Isso é um contrato pessoal indissolúvel entre você e Jesus. Uma coisa eu aprendi: não tem carona para o céu. Porque Jesus disse, olha, vinde a mim, você, vem a mim que está cansado, vem a mim você que está oprimido, porque eu quero aliviar o seu fardo, eu quero levar as suas dores, eu quero perdoar os seus pecados, eu quero conduzir você ao Pai. Na própria oração que ele faz, quando ele ora a Deus, ele fala, Senhor, todos aqueles que você me deu, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que escolheu ser o filho da perdição. Nenhum deles se perdeu. Às vezes um erro de conceito é que a gente pensa, uma vez alguém me perguntou, ele falou, Barreto, você é crente, né? Eu falei, crente em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pelos meus pecados. Sou crente nele. Confio a minha alma nele, só nele. Aí o sujeito virou para mim e falou assim, eu quero virar crente. Eu falei, já é um querer. Você já entendeu que existe alguma coisa além da vida. Você já percebeu que existe alguma coisa além dessa vida miserável de pecado. Mas, infelizmente, você não pode virar crente. Você não é uma lagarta e vira uma borboleta. Você não vira crente. Você precisa que Jesus Cristo perdoe os seus pecados. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Ele falou, não, eu só quero ser crente. Não dá para ser crente sem entregar a vida para Jesus. E as pessoas falam, olha, você, pastor, falou tanto de Jesus. Eu quero fazer parte do reino, eu quero servir ao rei, mas como é que eu faço isso? Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, diz o seguinte, preste atenção, isso é importante que você entenda. A Bíblia diz o seguinte, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele diz, eis, se alguém ouvir a minha voz. Ponto. Há 19 anos, a voz de Jesus está sendo proclamada aqui nesse lugar. Talvez você não tenha vindo aqui há tanto tempo, talvez seja essa a sua primeira vez. A voz de Jesus, através da palavra dele lida, explicada, cantada. E a Bíblia diz, se você ouvir a minha voz, condicional 1, ouvir. Para ouvir a gente tem que estar atento. Para ouvir a gente tem que querer. Para ouvir, a gente tem que prestar atenção. Para ouvir, a gente tem que parar. E Jesus diz assim, eu bato na porta. Ele não invade a vida de ninguém. Ele entra pela porta, porque lá no capítulo 10 de João, a gente já aprendeu isso. Inclusive essa semana, a gente já leu isso. Que as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor e elas escutam porque o conhecem. E ele diz, aquele que vem, bate na porta e entra pela porta, esse é o pastor.
Jesus. Aquele que usa qualquer outro caminho, aquele que arromba o coração, aquele que machuca o coração, aquele que destrói a nossa vida, não é Jesus. Ele disse que é ladrão, que é salteador. São duas condicionais. Estar atento, porque Jesus está batendo na porta do seu coração nessa noite. Se você ouve a voz dele, abra a porta, porque Jesus quer entrar na sua vida. O erro de conceito de reino, irmãos, é exatamente quando nós pensamos o seguinte: eu vou na igreja, eu vou virar crente, eu vou participar de uma igreja, eu vou numa igreja, eu vou entrar numa igreja, eu vou sentar numa igreja. Isso não faz de você crente. Eu vou seguir todos os cultos, não faz de você um crente. Porque, na verdade, você não entra no reino. Na verdade, você não entra na igreja. Na verdade, o reino entra na sua vida. A igreja entra na sua vida. E ela começa entrando na sua vida através da palavra. E Romanos diz, olha, e por que vocês não creram? Nós não cremos porque ninguém pregou. Ninguém pregou por quê? Porque não foi comissionado. E esta é a razão de existir da quarta igreja. É uma igreja comissionada pelo Senhor. É uma igreja que prega a palavra. É uma igreja que ensina a palavra. É uma igreja que vive a palavra. Portanto, não há mais desculpas para quem esteve aqui por mais de uma vez. Ouviram Jesus. Ouviram a palavra de Deus. Ouviram a voz de Deus. E se não abriram a porta, se não permitiram a entrada de Jesus na sua vida, provavelmente, ou com certeza, nós seremos indesculpáveis. Porque é por isso que o Senhor permitiu que essa igreja ficasse aqui por tanto tempo. A minha consciência situacional, aonde eu estou? Aonde estou? Eu estou só sentado confortavelmente no banco de igreja, ouvindo a palavra de Deus? Aonde está a minha mente? Aonde está o meu coração? Aonde está a minha vida? Quem sou eu no reino? Aonde eu estou inserido no reino? Apenas como alguém que olha um filme de contos de fada e sempre pensa que gostaria de ser a princesa ou de ser o príncipe, mas está apenas do outro lado, está apenas do lado de fora da tela e da história. Aonde você está? Como assistente, como ouvinte? Aonde você está no reino? Existem algumas condicionantes para o reino. E eu vou citar apenas 3 condicionantes para você nessa noite. E a gente finaliza. A primeira condicionante, ouvir a voz. Vocês entendem que nessa noite, a palavra de Deus cantada, a palavra de Deus lida, a palavra de Deus explicada, a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo na sua vida, você ouviu a voz de Jesus? Levanta sua mão. Aleluia. Se você não ouviu, a gente vai começar de novo, porque é importante que você tenha saído daqui dizendo, olha, o pastor falou. Mesmo que eu não tenha querido prestar atenção, mesmo que eu tenha ido lá para ver o namorado ou a namorada comer o bolo de aniversário da igreja, mas é importante porque isso vale a sua vida. A Bíblia diz que uma alma vale o mundo todo.
Então eu não quero levar essa culpa de você não ter ouvido falar de Jesus nessa noite. Se você ouviu, dá um glória aí. Amém? Ouviu? Aleluia! Saber quem está falando. Você ouviu a voz? E você sabe que é Jesus que está falando no seu coração nessa noite. Amém? Então você precisa tomar uma ação. Não é isso? Ouvir, reconhecer a voz.